Êxodo 3, vamos ler a partir do 1 mesmo, amém? Então tá bom, você que tem tempo que não lê Bíblia, vai ler um monte de versículo agora comigo aí, glória a Jesus, amém. Ora, 3:1 de Êxodo diz assim: Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e ele conduziu então o rebanho para trás do deserto, e chegou ao monte de Deus até o Horebe, e o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e ele olhou, e eis que a sarça queimava com fogo, mas ela não consumia. E Moisés disse: eu vou virar agora de lado e verei essa grande visão, porque a sarça não é queimada. E quando o Senhor viu que ele se virara para ver, Deus o chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: aqui estou. E ele disse: não te aproximes até aqui, tira as tuas sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Além disso, ele disse: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés então escondeu a sua face, pois estava com medo de olhar para Deus. Versículo 7 diz assim: o Senhor disse: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa de seus capatazes, pois eu conheço os seus sofrimentos. E eu desci para libertá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los sair daquela terra, para uma terra boa e grande, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Versículo 9: agora, portanto, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo até mim, e eu também vi a opressão com que os egípcios os oprimem. Amém? Até aqui, glória a Deus. Temos aí 9 versículos da poderosa palavra de Deus, um texto que nós conhecemos muito. E quando a gente conhece muito um texto, isso gera um problema dentro da gente, porque nós temos a mania geralmente crente, de saber ou de imaginar que a gente já sabe tudo que está no texto. A passagem aqui, Moisés ele está apacentando o rebanho que não é dele, amém? Estão comigo? Glória a Deus. Ele está apacentando o rebanho do sogro dele, e diz o texto que ele passa pela travessia do deserto para chegar no Horebe, para chegar no monte de Deus, porque para alcançarmos a presença de Deus, nós passamos por muitas travessias. Interessante que o texto vai dizer que é uma travessia do deserto, porque a gente precisa separar local onde nós temos que estabelecer base, coluna, firmamento, e local onde nós temos apenas que estabelecer tendas. E deserto é lugar de tenda, deserto é lugar transitório, deserto é lugar passageiro. Nós não acreditamos e nem defendemos que o Deus que nós servimos, que nós cremos, que nos responde, é um Deus que tem o desejo, a alegria no coração de nos ver estabelecidos num deserto eterno. Nós não cremos nisso. Moisés então, nessa travessia do deserto, ele chega até o monte de Deus, porque ele estava, importante destacar, apacentando. É aquela famosa história que você já ouviu certamente, de que Deus ele não chama os desocupados, não é isso? Moisés está ali apacentando, cuidando do rebanho que não era dele, mas ele está cuidando. E o texto diz que ao atravessar o deserto, ele chega no Horebe, e naquele momento ele tem aquela visão maravilhosa da sarça que se consome, mas não pega fogo, não queima, fica pegando fogo, mas não acaba. Moisés ele vai até aquilo, ele está curioso com aquilo, e ao se aproximar, ele tem um diálogo com Deus. Deus ele começa a história, Deus é que começa o papo, Deus é que começa o diálogo, Deus é que começa a conversa com Moisés. Orienta educadamente para que ele tire as sandálias dos pés, porque aquele local é uma terra santa. E é nesse momento, só nesse momento, que o texto diz que Moisés ele tem um certo temor diante de Deus. Antes, mesmo com a sarça, que era algo até então maravilhoso, ele não teve temor, ele quis se aproximar. Mas quando tem esse movimento então de Deus, ele tem um temor, um desespero. E aí é que entra o texto, talvez menos conhecido, a parte menos conhecida do texto, mas a parte que nós precisamos falar hoje. E são perguntas como, se eu perguntasse para você assim: quanto tempo é um bom tempo para durar no sofrimento? Será que tem um tempo ideal suficiente para durar um sofrimento? Será que você poderia precisar para Deus que, o meu sofrimento, uma semana está bom, um ano está bom de sofrimento, 6 meses, 10 anos? Até porque dor não se mensura. Então, diante dessa pergunta, quanto tempo é um tempo bom? Quanto tempo é bom para Deus agir em meio ao nosso sofrimento? Qual o tempo que você acha indicado, ideal para Deus agir em relação àquilo que você está sofrendo, aquilo que você está passando?
Até porque dor não se mensura. Tem dores que você suporta uma semana, outras você suporta 10 anos. Outra você suporta 5 meses. Outra você não suporta nem 24 horas. E esse texto fala sobre sofrimento. Mas não um sofrimento que Deus não ouve. Coisa boa é saber que Deus nos ouve, você não acha? Sim ou não? Coisa boa é saber que Deus vê, olha por nós, sim ou não? Claro que é. Dependendo até da pessoa que nós temos um contato, um relacionamento, mesmo não sendo Deus, é bom você ser ouvido. Alguém chega para você e fala assim, olha, não, eu estou aqui para te ouvir, isso é bom. As esposas ficam felizes da vida quando elas conseguem isso do marido, não é isso? Porque na maioria das vezes ela está falando e você está ali, o aham é clássico, não é isso? E aí vem aquela pergunta, né? E aí vem aquela pergunta desesperadora que a esposa faz, que é, você está me ouvindo? Que é completada por uma pergunta mais desesperadora ainda, que é, o que eu estava falando? O que eu estava falando é desesperador, os maridos estão reconhecendo, né? Glória a Deus. Porque você está ali no alfa, você está ali em outro planeta, achando que você está compreendendo tudo só no pensando talvez no jogo, pensando no telefone, pensando no dia que você teve, pensando em outra coisa. E ela manda essa pergunta clássica para você, do tipo, mas o que eu falei? E você, não, então, estou te ouvindo. Imagina Deus falar para a gente que, olha, estou te ouvindo. Porque o conceito de ouvir traz para nós um conceito de dar atenção. Quando a esposa vira e pergunta, você está me ouvindo? Ela está clamando por isso, no sentido de você realmente estar dando atenção para o que eu estou falando. E quando você escuta que Deus está te ouvindo, isso é maravilhoso. A gente não tem a precisão do quanto isso é grandioso. Costumo falar no seminário que se nós de fato compreendêssemos que no momento que estamos orando, não é uma parte de Deus, não é uma vertente de Deus, não é uma energia de Deus, mas é o mesmo Deus, o Deus transcendente, todo-poderoso, que abriu o mar vermelho, que criou os céus e terra, o alfa e o ômega, o todo-poderoso, que está nos ouvindo, certamente nós oraríamos diferente. Certamente a nossa oração teria um pouco mais de verdade, um pouco mais de sinceridade, um pouco menos de algum rebuscar desnecessário, um pouco menos de artificialidade, de criação, de introdução, desenvolvimento e conclusão. Seríamos somente nós diante dele. Porque é assim que somos quando estamos pessoalmente com alguém. E a pessoa fala, não, eu quero que você seja sincero, eu quero que você fale a verdade. Geralmente a gente fala assim, olha nos meus olhos. E o texto então diz, depois que Deus orienta Moisés onde ele está, porque Moisés não sabia onde ele estava, Moisés não sabia onde ele estava entrando, tendo contato com Deus. Mas depois que ele entende que é Deus, sem o conhecê-lo de forma profunda ainda, o texto diz, a partir do versículo 7, depois que Deus se apresenta para ele falando que é o Deus da promessa, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O versículo 7 diz que o Senhor vira para ele e fala assim, certamente eu vi a aflição do meu povo. Deus é aquele que vê a nossa aflição, amém? É bom saber isso? É bom. É bom saber que tem alguém que vê a nossa aflição. É bom saber que tem alguém que contempla aquilo que nós estamos passando. Sabe por quê? Porque por muitos momentos nós, no fundo, não temos certeza disso. Porque por muitas das vezes nós temos uma dificuldade imensa de ter a certeza de fé no nosso coração de que Deus está olhando por nós. Sabe por quê? Porque a gente associa na maioria das vezes o olhar de Deus com uma resolução. E se alguém vira para você e diz, domingo e quarta, ó, Deus está aqui, Deus está te vendo, Deus conhece o teu coração, Deus está vendo a tua aflição, e na sua cabeça nada acontece, para você Deus no fundo não está vendo. Mas Deus se apresenta para Moisés falando assim, ó, eu vi a aflição do meu povo. Isso é uma palavra de esperança, isso é uma palavra de alegria, de ânimo, isso é uma resposta. Alguém chegar para você e falar assim, olha, Deus está vendo o que você está passando. Isso é muito bom. Você, mesmo que nada tenha acontecido ainda, você já se sente o quê? Encorajado, fortalecido, não é? Porque fala assim, poxa, Deus está vendo, amém. Deus está vendo o que eu estou passando. E automaticamente você associa com Deus sabe o que eu estou passando, logo, vírgula, Deus vai fazer alguma coisa, Deus está fazendo alguma coisa. Mas esse ânimo de uma quarta-feira ou de um domingo, às vezes, quando chega no dia seguinte,
e aquela coisa ainda não foi mudada na sua cabeça, Deus está vendo, mas... Aí chega a terça-feira, Deus está vendo, mas... E aí chega a quarta-feira e talvez outra pessoa fale alguma coisa, e aquilo entra no nosso coração, e quando alguma palavra vinda diretamente do inferno entra no nosso coração, já era. Deus não diz apenas que Ele estava vendo, que já seria maravilhoso, você concordou comigo isso. O texto no versículo 7 diz que Deus ouviu o clamor do povo dele. Ainda antes, no capítulo de número 2, Deus já havia falado isso. Olha, eu ouvi o clamor do meu povo. Além de você saber que Deus vê a sua aflição, Deus falar para você ter certeza que Deus te ouve. Porque o ver, para muita gente, pode trazer uma situação ou traduzir algo de distante, sabe? Deus está vendo, mas é um contemplar meio transcendente, meio de aquele que é todo poderoso. Ouvir, para muitas pessoas, traduz uma questão de intimidade. Porque ouvir tem a ver com atenção, né? E quando nós escutamos que Deus está nos ouvindo, isso é bom? Você pode pensar assim, depende. Depende daquilo que eu tenho falado, não é isso? Depende de como eu tenho vivido. Mas o texto diz que Deus, Ele ouviu o clamor. E clamor, irmãos, você sabe, nós estamos aqui na igreja. Quando o pastor Jober sobe aqui e fala assim, irmão, vamos orar para agradecer. Isso é uma coisa. Quando o pastor sobe aqui e fala, irmãos, vamos levantar um clamor por essa cidade. É diferente, não é? É. Porque clamor é grito da alma. Clamor é aquilo que vem das entranhas. Clamor é momento de desespero. Clamor é momento de alguma coisa que, não que na oração você entenda que está tudo no seu controle, mas clamor, você está dizendo e gritando que olha, não está mesmo. Eu não vejo saída. É o que mais à frente vai acontecer nos capítulos 12, 13 e 14 do Êxodo, quando Moisés então, ajudado pelo povo, vai clamar diante do mar vermelho. É grito da alma, é desespero. É uma ideia de não ter saída. Mas estamos na quarta da resposta. E você já teve a certeza de fé hoje, aqui, minutos atrás, de que Deus, Ele vê a sua aflição. Deus está garantindo para você, o mesmo Deus de Moisés, que não apenas Ele vê, mas Ele ouve. Mas aí tem uma problemática agora. Porque na aflição, você pode imaginar assim, alguém está fazendo algo com você, e Deus então, está vendo. Está vendo, hein? É aquela história que você fala para outra pessoa, Deus está vendo, hein? O ouvir tem a relação com o clamor, o texto está dizendo. Então não é só alguém que faz algo contra você, mas é você na condição de crente em Jesus, tendo que exercitar a sua fé, tendo que clamar. Se Deus de fato estivesse aqui hoje, eu preciso que você creia nisso, que Ele está, e pudesse nessa noite ouvir o seu clamor, será que Ele teria clamor para ouvir? Será que hoje é quarta-feira, se Deus falasse assim, olha, faz o seguinte, vou abrir um expediente extra aqui, tudo que vocês clamaram de domingo até hoje, eu vou garantir para vocês que eu vou responder. Será que Ele teria alguma coisa para responder para você? Vou melhorar a pergunta para você. Será que você clamou de segunda até hoje? Será que de domingo até hoje você clamou? Porque às vezes é algo tão automático dentro da nossa rotina que a gente não clama mais. É algo tão rotineiro, tão eclesiástico, tão religioso, e a gente não clama mais. E Deus fala, olha, Moisés, eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o clamor por causa dos capatazes, a dor e o sofrimento provocado pelos egípcios no povo dele, fez com que o povo clamasse. O que a dor do mundo provoca em você? Reclamação, murmuração, questionamento sobre a existência de Deus, questionamento sobre as promessas dele. O que eu sofro? Porque o mundo nos faz sofrer. No mundo tereis aflições. Mas o versículo não acaba aí. Glória a Deus por isso. Jesus nos garante, tem de bom ânimo. E Ele diz, finalizando, eu venci o mundo. O versículo nem precisa de complemento, como alguns gostam de colocar, né? Vós vencereis. O versículo não tem isso. O versículo tem Jesus dizendo, eu venci o mundo. E isso é mais do que suficiente para você ter bom ânimo em meio às aflições. Além de Deus então ver a aflição do povo e ouvir o seu clamor, estou no versículo 7 do capítulo 3 do texto do Êxodo. O texto diz que
Deus, Ele conhece os nossos sofrimentos. Ele conhece as nossas lutas, as nossas dificuldades. Você pode pensar assim, mas isso é óbvio, né? Eu tenho certeza, Deus conhece todas as coisas. Mas na nossa prática de vida, de caminhada, às vezes nós transparecemos que Deus não conhece as nossas dores. A forma como conduzimos os nossos processos, a nossa existência, a nossa caminhada, o nosso jeito de ser, pode traduzir talvez para Deus de que Ele não conheça. Isaías, o profeta, nos ensina que Ele tem gravado nas palmas das mãos os nossos muros. É um conceito muito interessante para dizer para nós que Ele conhece o nosso limite. Deus sabe até onde a gente vai. Deus sabe até onde a gente aguenta. Deus sabe até onde a gente suporta. E Deus não precisa nos provar para Ele. Deus é soberano, irmãos. Deus é Deus, mas certamente é muito importante que Deus nos prove para nós. Porque sem Ele nós desistimos muito fácil. Então você está tendo não uma injeção de ânimo, não um animamento, mas um avivamento pela palavra de Deus, porque é quando a palavra de Deus é exposta, é explorada, é examinada, que Deus faz, que Deus realiza, que Deus opera, que Deus cura. Deus garante para nós, pela sua palavra, que é poderosa, viva, eficaz, que Ele não apenas ouve, que Ele não apenas vê, mas que Ele conhece os nossos sofrimentos. E aí o versículo 8, ele é fantástico. Porque o versículo 8, depois de você ouvir que Deus Ele vê, que Ele ouve, que Ele conhece, o versículo 8 diz, então eu desci para atender, eu desci para libertá-los. É a compreensão neotestamentária do verbo que se fez carne e habitou entre nós. Saber que Deus te ouve é muito bom, saber que Deus te vê a sua aflição é muito maravilhoso. Saber que Deus conhece as tuas dores como ninguém outro é muito bom. Mas além disso, você ter a certeza que Deus Ele desce para livrar, isso é maravilhoso. Isso fecha com chave de ouro. Isso traz para você um consolo, uma tranquilidade, uma alegria, sim ou não? Deveria, pelo menos. Deveria. E aí na nossa cabeça nós temos um problema que quem sou eu para me atrever a resolver esse problema hoje? Mas pelo menos vou tentar fazer com que você leve o seu raciocínio e a sua fé para essa reflexão. Um problema de entender o seguinte: quando a gente recebe a palavra de Deus e Ele fala no seu coração, na sua mente, Ele deixa certo, guardado, reservado para você, que Ele é aquele que vê, que Ele é aquele que ouve, que Ele é aquele que te conhece, e que Ele é aquele que além de tudo isso, desce para resolver, para nos libertar. A conclusão inequívoca, infelizmente, é de que Deus já resolveu hoje. Você está num culto da quarta da resposta e você escuta isso de Deus, porque você crê que quem está com a mão no microfone aqui é o que menos importa para você nessa noite. Mas é a palavra de Deus. E aí você escuta no seu coração e fala assim: amém, essa palavra é para mim, glória a Deus. Deus Ele está me respondendo hoje, amém. Deus está dizendo para mim que Ele me ouve. Ele ouve não apenas aqueles meus pedidos, mas Ele ouve a minha aflição, Ele ouve o meu pedido, Ele ouve o meu clamor, Ele vê a minha dor, Ele conhece os meus limites, Ele sabe até onde eu vou, o que eu aguento. E não apenas tudo isso no sentido de ser algo contemplativo, mas Ele age, porque o texto diz que Ele desce para me libertar. Glória a Deus por isso, amém. Mas aí, o nosso raciocínio automático é de imaginar que se hoje é quarta, são 8h26 da noite, e eu estou recebendo essa palavra como palavra de Deus, que Deus está fazendo tudo isso. Quando eu chegar em casa, já está tudo resolvido. Amanhã já está tudo certo, no máximo. Fim de semana, aquilo que eu estava esperando, no máximo, vou dar uns diazinhos para Deus, vai ser legal, vou dar uns 3, 4 dias para Deus se ajustar, para Deus resolver o que eu tenho para resolver. De repente tem que mandar um ônibus para algum lugar, tranquilo, uns 4 dias, para ficar tudo certo, porque eu recebi a palavra de Deus, de ânimo, de fé, que Ele ouviu o meu clamor, Ele conhece a minha dor, Ele vê o meu sofrimento, e Ele desce para me libertar. Glória a Deus. E aí Moisés, diante disso, não sai todo empolgado não, irmãos. Moisés está ressabiado ainda. Espera aí, que isso? Tá bom, legal. Mas aí Deus, Ele traz essa palavra final para nós, no versículo 8, quando Ele diz que Ele desceu para libertar, Ele diz assim: olha,
Porque não é apenas ouvir a aflição, que é bom saber que Deus ouve. Não é apenas saber que Deus vê. Não é apenas saber que Deus livra. Você quer viver isso. Você não quer só contemplar a promessa, você quer viver a promessa, sim ou não? Claro. Um momento da oração, do clamor, da luta, da dificuldade, amém. Você vem para cá, jejua, ora, busca. Se sente crente em Jesus, amém. Mas quando você vê a realização, é você, glória a Deus. Vale muito a pena servir a Deus. E o texto diz então que Deus vira para Moisés, na condição de representante, e fala assim: olha, a terra que é boa, algumas versões vão dizer que é grande, que mana leite e mel. Olha que texto engraçado. Engraçado, Tiago? Porque ele diz que essa terra é maravilhosa que está dada para o povo, no versículo 8, mas ele diz assim: olha, mas é o lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. A terra que Deus está dando para o povo que é dele, que está no meio da opressão, é uma terra já habitada. É uma terra que tem um monte de gente. Porque você sabe que uma coisa é promessa e outra coisa é conquista. Uma coisa é promessa e outra coisa é conquista. O que você faz entre promessa e conquista determina a sua existência, eu poderia dizer para você. Todos nós temos promessas de Deus, nem todos nós conquistamos. Todos nós temos promessas de Deus, nem todos nós nos preparamos para a conquista. Se você tem promessa de Deus, não é cruzar os braços, mas é continuar na caminhada de fé, tendo a certeza de que Deus já está fazendo. Amém? Glória a Deus. Mas o texto não resolve aqui o nosso problema. Porque diante dessa palavra, desse versículo final do nosso trecho, Moisés vai ter um diálogo mais profundo com Deus ainda, vai querer saber o nome de Deus, tudo isso. Mas essa não é a questão. A questão é que o nosso automático é imaginar que tudo está resolvido. E eu me arrisco a dizer que esse texto de Êxodo nos ensina muito sobre a questão do tempo em meio ao sofrimento, da paciência, da perseverança, da resiliência. Porque a nossa mentalidade humana tende a associar que quando Deus nos responde, o livramento já chegou. Isso pode ser uma verdade para você. Mas quando nós vamos para o texto bíblico, e Moisés então, encorajado pelo Espírito de Deus, com a certeza de que agora as coisas serão resolvidas, ele é o libertador. Diante desse diálogo profundo, único, tão único que os últimos versículos do Deuteronômio vão associar Moisés como o principal dos profetas, porque ninguém viu a Deus como ele, ninguém realizou coisas grandiosas como ele. Moisés então vai chegar diante de Faraó, e a história você conhece. Ele chega lá, cheio da autoridade de Deus, com a certeza de que Deus é aquele que ouve, que vê, que conhece e que envia a libertação. Ele vai dialogar com Faraó e o povo vai ser livre. Deus disse isso. O interessante da palavra, o interessante da passagem, é que Deus vira para o Jobert e fala assim: eu estou te ouvindo, hein? E é muito bom a gente escutar isso, falar assim: rapaz, Deus ele está garantindo que ouve. Porque talvez possa gerar dentro de você uma dúvida, né? Porque Deus não está te ouvindo, e Deus está garantindo para você hoje, na autoridade da poderosa palavra de Deus, dizendo para você: eu ouço o seu clamor, desde que você clame. Eu vejo a sua aflição. Eu conheço aqueles que te oprimem. Eu estou presente para te livrar. Essa palavra é poderosa demais, irmãos. Mas tem um porém, e esse porém é poderoso. E é um ensinamento de Deus para nós nessa noite. Para nós. É que o tempo é dele. É que a soberania nunca deixa de estar nas mãos dele. O controle nunca deixa de estar com ele. Porque no automático, quando eu escuto isso, Tiago, independente do eis que te digo, do assim diz o Senhor, independente disso, quando você escuta assim: olha, Deus está te ouvindo, e você pega aquilo para você, né? É a famosa pá e o ancinho. O pessoal aí que já trabalhou com isso sabe aí, né? Tem palavra que você usa pá, não é isso? Você está aqui, pega, não. Se fulano tivesse aqui, você joga para o outro. Se essa palavra, minha prima tinha que estar aqui. Tem gente que usa o ancinho puxa para você, não é isso? Não, essa palavra é para mim. É para mim essa palavra. Deus está falando comigo nessa noite. Deus está me respondendo nessa noite. Deus está presente nessa noite. E Deus está nos ensinando que não necessariamente depois de toda essa certeza de fé, as coisas
melhoram. Menos ainda, as coisas são resolvidas. Porque quando você lê a passagem, a sequência, diante de toda a certeza de fé, de que Deus ouve, de que Deus vê, de que Deus contempla, de que Deus desce para libertar, as coisas, além de não melhorarem, elas pioram. Pega isso, irmão. Como está na moda, pega essa chave aí, irmão. Elas não só pioram, elas pioram muito. Imagina a cara de Moisés chegando diante de Faraó, chegando diante do povo de Deus, falando: agora é assim, é desse jeito, Deus falou comigo, tem certeza? Mas tenho certeza, Deus falou comigo, Ele escutou o nosso clamor, glória a Deus, Ele ouviu o nosso clamor, Ele viu a nossa aflição, Ele resolveu descer, no sentido de, olha, Ele enviou a libertação, Ele vai fazer coisas profundas, grandiosas, tremendas, glória a Deus, amém. Dependendo da região penteca que fosse isso, o pessoal, glória a Deus, aleluia, língua estranha rodando, amém. Deus é bom o tempo todo, amém. E o que o povo imaginou? Não precisa adivinhar não, está no texto. O povo imaginou a libertação. Deus falou que ia fazer isso tudo. E aí chega o dia seguinte, o dia depois do dia seguinte, o dia depois do dia depois do dia seguinte. E Faraó, além de não liberar o povo, piora as coisas. Traduzindo para nós aqui, é aquele sofrimento que você acha que está passando no trabalho, aquela luta que você acha que está passando na família, aquela dificuldade que você acha que está complicada dentro da sua área ministerial, aquele problema que você entendeu que é algo espiritual, que você tem que resolver, e você escuta então Deus falando: ó, eu te escuto. O problema no seu casamento, Deus está falando: eu estou te ouvindo, eu estou atento ao que está acontecendo contigo, com a sua vida. E aquilo gera uma fé inabalável dentro de nós, amém, tem que gerar mesmo. Só que passa uma semana e a coisa piora. Poxa, eu estava lá no culto da resposta, Deus estava falando comigo tão maravilhosamente, eu estava ouvindo, escutei literalmente Deus falar, é como se fosse para mim, nos meus ouvidos, falando assim: eu te escuto. Glória a Deus, eu chorei, meu coração ardeu, como no caminho de Emaús, né? Nosso coração não ardia quando ele falava, quando era então exposta ali a palavra de Deus. Deus é aquele que resolve os nossos problemas e envia a libertação. Envia a libertação. Mas o texto diz que depois disso, eu estou fazendo questão de repetir, não apenas não melhorou, como piorou e piorou muito. O que a gente aprende com isso, irmãos? O que nós precisamos aprender com isso, irmãos? Nós precisamos aprender primeiro que certamente as circunstâncias não podem definir o agir de Deus na sua vida. As circunstâncias foram claras até a página 2. Nós não podemos ser pessoas circunstanciais. Está chovendo, não está chovendo, circunstâncias. Está calor, está frio, está isso, está aquilo. Deus disse que tinha feito tanta coisa, cheguei em casa e não fez não, ó. Circunstância. Amanhã eu vou chegar cheio, sabe quando o pastor fala domingo? O pastor geralmente fala isso domingo, né? Irmãos, essa semana vai ser a semana que nós vamos mais ler Bíblia, mais orar, mais jejuar. Você sabe aqui como? Chega na segunda, acabou o dia, você, rapaz, nem orei, nem li Bíblia, meu Deus. E aquele desânimo natural, que não é natural, tira isso da sua cabeça. Mas Deus está nos ensinando que, olha, as circunstâncias, você recebeu uma palavra de fé, chegou no seu trabalho no dia seguinte, veio a primeira palavra contrária e você, quem falou com você foi Deus mesmo, tem certeza? Porque se você tem a certeza que quem falou com você foi o mesmo Deus que falou com Moisés, não uma parte dele, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus que criou os céus e a terra, o mesmo que parou, porque ouvir traz o conselho de atenção, parar, fala aí, João, eu estou te ouvindo, fala aí, João, estou te ouvindo, o que você quer? Estou te dando atenção, pode falar. Parei tudo para ouvir o que você tem para dizer para mim. O problema é que isso é muito louco para a gente às vezes. No fundo a gente tem muita dificuldade de crer que Deus faz isso, que Deus escuta o nosso clamor, que Deus ouve aquilo que a gente está falando, que Deus conhece
os nossos limites. Sabe por quê? Porque circunstâncias tendem a nos levar para uma vida às vezes muito burocrática de fé. Diante da promessa, tudo veio a piorar. Daí? E a gente aprende uma segunda verdade muito importante, de que ainda que tudo aparentemente piore, a palavra de Deus continua inabalável. Quando você abre a Bíblia, logo depois da capa, né? Você só viu, não foi aquela Bíblia de estudo que tem as 300 folhas antes? Logo depois da capa tem Gênesis 1. Um texto muito conhecido. No princípio criou Deus os céus e a terra. E o texto diz que a terra era sem forma e vazia. Uma expressão que significa algo como caos. Mas o texto diz que o Espírito de Deus pairava, se movia sobre a face das águas, cuidava, estava presente. O caos não deixou de existir, mas o caos era um caos até a página 2, era um caos circunstancial. Como é um caos circunstancial para a minha vida, para a sua vida, se você compreender que o Espírito de Deus está pairando, se movendo, cuidando daqueles que foram criados por Deus. Então, ainda que tudo piore, que não seja só ilusório, que seja realmente uma piora, você pode entender isso como um estado de saúde? Aquela luta que você está num clamor sobre cura, e aí tem aparentes melhoras e tem uma piora. E quando tem as aparentes melhoras, você continua vindo para a igreja, continua orando, continua clamando, continua crendo, continua exercitando a palavra de Deus que diz, olha, Ele ouve, hein? Deus, Ele continua ouvindo. Deus, Ele continua sendo o mesmo, porque senão, irmão, vamos fechar as portas, irmão. Se você não crê que Êxodo 3 fala do Deus que você crê, perdemos o sentido de ser igreja. Mas aí você escuta que Deus ouve você, que Deus conhece você, que Deus sabe o nosso limite, a nossa aflição. E aí você vai cheio de fé, ora, e aí chega um diagnóstico. Olha, voltou, hein? E aí no automático você, mas não é para mim, né? Isso era lá no Novo Testamento. Isso era lá para não sei aonde. Isso é só para quem tem dom de não sei o quê. As pioras não podem determinar, não podem fazer com que você deixe de continuar crendo nas palavras que Deus diz para você. Se você tem certeza que Deus falou com você, se você tem certeza que Deus garantiu para você que Ele continua ouvindo, cuidando, dando atenção, é porque a resposta está na presença de Deus, irmãos. Lembrando do texto inicial, que fez a introdução rápida, tem muita gente querendo chegar no Horebe de Deus sem apacentar nada. Tem muita gente querendo chegar no monte de Deus sem fazer nada. Quando eu digo fazer nada, não é mérito, não. É sem cuidar de quem Ele deu para você cuidar. É sem cuidar daquilo que Ele colocou nas suas mãos para você fazer. Tem muita gente querendo chegar na suposta presença poderosa de Deus, porque está no Horebe, está no Sinai, todo mundo quer. Todo mundo quer chegar aqui e falar assim, eu estava no Horebe, eu estava no monte de Deus. Você não está vendo a minha face diferente, não? Você não está vendo como é que eu estou exalando o poder de Deus? Mas poucas pessoas compreendem a travessia necessária do deserto para chegar à presença de Deus. Deus nos responde nesta noite porque Ele nos ama, irmãos. Deus nos responde nesta noite porque, independente de quantitativo, o Deus que você crê é aquele que deixa as famosas 99, não no aprisco, mas as 99 Ele deixa, porque uma se perdeu. Qual o preço da sua vida? Qual o preço da sua vida diante de Deus? Essa poderosa palavra, porque é a palavra de Deus, precisa gerar dentro do seu coração uma certeza de fé, de que Deus continua o mesmo, de que Ele não muda, de que não é mais uma quarta-feira que Deus escolheu para você estar aqui. Não pode ser mais uma quarta-feira. Você não pode viver como se fosse simplesmente mais um dia. A cadeira que você está sentado, irmãos, ela existe. Você precisa ter vida. Ela existe, ela está aí, mas ela não tem vida. Você precisa ter vida. Você precisa ter a vida em abundância, que diz o Novo Testamento. E Deus, Jesus, Ele veio para que nós tivéssemos vida e tivéssemos em abundância. Lemos Êxodo 3,
E assim como Moisés foi a figura do libertador, nós aprendemos claramente que Jesus é aquele que veio em carne, que desceu, que se limitou, que aprendeu a obedecer, que foi obediente em tudo, inclusive até a morte de cruz, sendo semelhante a nós em tudo, exceto o pecado. A morte substitutiva, vicária, a morte no nosso lugar, sofrendo, como diz Isaías, 700 anos antes, para que eu e você pudéssemos ter a oportunidade de viver uma vida até então inimaginável, porque é isso que Ele faz. Jesus oferta para nós uma oportunidade de vida até então inimaginável. É a maior das revoluções, é a revolução do amor, irmãos. Pessoas que tinham um planejamento de vida, pessoas que sequer imaginavam em planejar qualquer coisa, Jesus oferta essa oportunidade. Eu vim para que vocês tivessem vida e que a pudessem ter em abundância. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Deus é bom o tempo todo, amém? Nós vamos orar. E eu preciso que você ore crendo verdadeiramente que o mesmo Deus que está aqui é o Deus que abriu o mar vermelho. Crendo que o mesmo Deus que está aqui é o Deus que falou com Moisés. Crendo que o mesmo Deus que está aqui é o Deus que criou os céus e a terra, que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu vou orar junto com você. E nós vamos orar agradecendo esse Deus que nos ouve, esse Deus que nos vê, esse Deus que nos conhece e esse Deus que desce para nos libertar. Mas também vamos orar para que Deus nos ensine a aprender a esperar. Porque ainda que as coisas piorem, e às vezes elas pioram muito, Deus, Ele continua presente. Amém? Feche seus olhos, Pai. Pai, em nome de Jesus, esse nome, Deus, que é sobre todo nome, ao qual todo joelho se dobra, ao qual toda língua confessa. Nós te adoramos, Pai, pelo teu cuidado, pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite que o Senhor reservou, que o Senhor preparou, que o Senhor marcou para estarmos aqui te adorando, Pai. Ó Deus, obrigado porque tu responde, Pai. Obrigado porque nunca foi sobre nós, Pai. Obrigado porque tudo tem a ver contigo, com teu amor incondicional, com teu amor que não pode ser medido por palavras, Pai. Ó Deus, aqui está a tua igreja, Pai, comprada por ti a preço de sangue na cruz do Calvário. E a tua palavra diz que o Senhor nos ouve, que o Senhor atenta para o nosso clamor, que o Senhor conhece as nossas limitações, que o Senhor desce para nos libertar, que o Senhor cuida de nós. Que essa palavra seja verdade no nosso coração, Pai. Ó Deus, nós repreendemos todas as circunstâncias negativas, toda palavra contrária, toda palavra de maldição, tudo que não provém de Ti, toda a intenção do inferno contra a vida da Tua igreja, nós anulamos, ó Pai, na autoridade desse nome poderoso que é o nome de Jesus, Pai. E pedimos a Ti que o Senhor nos ensine a compreender o Teu tempo, Pai. Nos ensine a esperar em Ti, Pai, ainda que amanhã seja pior que hoje, ainda que na semana seguinte, Pai, as coisas não aconteçam como nós imaginamos, Pai, mas que nós venhamos continuar crendo que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós te adoramos porque Tu és o Deus que nos responde apesar de nós, Pai. Nós te adoramos porque Tu és o Deus que fala conosco apesar de nós, Pai. Cria, ó Deus, então em nós um coração puro. Renova, ó Deus, em nós um espírito reto, inabalável, e nos torna diariamente a dar a alegria da Tua salvação, Pai. Obrigado por cada vida que aqui está, Pai. Cada família aqui representada, e que a Tua palavra, ela possa verdadeiramente nos curar, nos libertar e nos salvar, Pai. Nós te adoramos por tudo, no poderoso nome de Jesus. E todos digam, amém.